Nesse primeiro livreto, então, sobre conhecimento e ciência, vocês vão encontrar muito mais informações, porque elas possam ser trabalhadas de forma a vir a ser um conhecimento que lhes pertença, um conhecimento importante. Nós temos vários livros de metodologia cuja unidade inicial é sempre essa questão dos vários tipos de conhecimento, sua inter-relação com a questão da ciência. Por que é importante estudar essa unidade, conhecimento e ciência, antes de falarmos propriamente sobre pesquisa? Exatamente porque pesquisa está dentro de um tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico, pelo menos a pesquisa de caráter um pouco mais científico. Ela está dentro de uma modalidade de conhecer o mundo, ela pede uma linguagem que é característica desse meio, uma linguagem que tem a ver com a linguagem utilizada pela ciência, no nosso caso, que estamos numa universidade, fazendo um curso de especialização. Então, é uma linguagem que tem a ver com o acadêmico, científico, acadêmico de academia, de universidade, o científico, porque é o lugar da universidade, o conhecimento essencial com que a universidade trabalha é o conhecimento científico, são as teorias, as pesquisas, as proposições realizadas dentro do conhecimento científico. Porém, o fato da universidade trabalhar essencialmente com o conhecimento científico não exclui delas as outras formas de conhecer. Nós trazemos para tudo aquilo que nós estamos estudando a nossa vivência, as nossas crenças, os nossos gostos em relação à estética de alguma questão ou não. Então, nós estamos o tempo todo dialogando com essas nossas outras formas de conhecer. Às vezes, dependendo daquilo que nós conhecemos, nós suplantamos aquilo que nós tínhamos anteriormente. Então, conhecer é ir à frente, é conhecer um pouco mais de uma questão. Só que, ultimamente, tem existido um grande problema, depois que se proliferou o uso da internet, em relação a conhecer e ser informado sobre algo. Por isso, nessa unidade, antes de nós falarmos propriamente conhecimento e ciência, nós vamos falar um pouquinho sobre algo muito importante que é proposto no livro Epistemologia e Didática, do professor Nilson José Machado, que é um professor extremamente renomado, um professor da USP, em que ele propõe uma pirâmide informacional, também chamada de pirâmide do conhecimento ou hierarquia do conhecimento. Nessa pirâmide ele vai desfazer alguns equívocos e ao mesmo tempo mostrar o intercâmbio, a relação intercambiável entre dados, informações, conhecimento e inteligência. Aquilo que circula imensamente no mundo e que se prolifera imensamente tem a ver com dados e informações. Não necessariamente ter mais informações significa ter mais conhecimento. O que acontece é que ter mais informações e mais acesso à informação, então ter mais informações está relacionado com maior potencial para o conhecimento, mas não quer dizer que conhece-se mais. Conhecer é um patamar acima de ser informado. Da mesma forma que conhecer e não saber usar, não saber aplicar, não saber projetar esse conhecimento em algo que você vai fazer, não é inteligência. Conhecimento também tem uma relação com a inteligência, claro que as inteligências pensadas numa proposta de inteligências múltiplas, inclusive mais à frente vocês vão ver que eu coloco um material muito interessante que é do nosso Howard Gardner. Gardner, como vocês sabem, propôs uma quebra naquela concepção de que a inteligência pode ser medida em QI. Gardner trouxe, pelo menos para o ambiente escolar, para o universo educacional, uma concepção muito interessante que é as inteligências em caleidoscópio, ou seja, há várias formas de inteligência. Nós teremos a inteligência linguística, a inteligência espacial, a inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal e por aí vai. No início ele configura essas inteligências como 7 tipos e hoje ele já fala em modalidades de mentes para essa nova era. Então ele configura na sua teoria
a proposta de que não temos uma única forma de inteligência cognitiva medida em números do QI, mas várias, e hoje ele propõe atualmente que nós percebamos que existem necessidades que têm a ver com a mente, com a formação de mentes para esse novo milênio, para o século XXI. Então, é algo muito importante para nós que estamos na área da educação e para nós que estamos estudando metodologia de pesquisa, entender essa inter-relação entre ter um excesso de dados, ter muita informação, conhecer, conseguir aplicar esse conhecimento em algo, fazer uso, projetar com algum valor esse conhecimento que é, de fato, a inteligência. Esse conceito para nós é muito importante, por isso eu disse que essa unidade ela tem um caráter epistemológico, ela vai formar as bases do que nós vamos fazer nessa disciplina. Foi exatamente pensando nessa relação entre conhecimento e inteligência que o MEC anda propondo para os cursos de formação continuada de professores, e nessa categoria entra o curso de mídias na educação, assim como entra outras especializações que a UFOP tem, que se trabalhem conhecimentos que gerem projetos, que gerem aplicações desse conhecimento na realidade escolar. É visando esta questão que esta disciplina trabalha a proposta, então, de um projeto de intervenção. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse projeto de intervenção mais à frente, mas a produção desse projeto de intervenção tem a ver com o conhecimento adquirido no curso, gerando uma ação em uma unidade empírica. Essa unidade empírica, então, nós vamos pensar como algum lugar de fato, algum lugar físico, então, transformando essa realidade por meio desse conhecimento produzido aqui. Então, é um conhecimento que tem possibilidade de ser projetado, de gerar alguma coisa a partir desse conhecimento. No nosso caso, essa coisa será a intervenção. Então, esse livreto, ele tem aqui essa relação, então, da pirâmide do conhecimento, a pirâmide informacional, e depois, sim, ele vai trabalhar a questão dos tipos de conhecimento, que para nós é muito importante. Então, nós temos os tipos de conhecimento, nós temos a relação da pirâmide informacional, a relação especificamente entre informação e conhecimento, e esse conhecimento capaz de gerar algo, capaz de gerar algum projeto que tem algum valor em algum lugar, e também que nós possamos refletir, então, sobre essa questão do conhecimento científico. Gerar ou conhecer por meio da ciência tem suas questões, tem seus pré-requisitos e tem suas formas de se operar, suas formas de ser feito, aquilo que nós podemos chamar do seu modus operandi. Seu modus operandi tem a ver com a forma de se fazer ciência, de se validar as questões, as verdades e tudo mais. Um livreto que vai trabalhar a relação de conhecimento e ciência desde a primeira relação, que é a relação da pirâmide do conhecimento, com os tipos de conhecimento e com o que é o conhecimento científico propriamente dito, para que nós tenhamos tranquilidade na próxima unidade de já ter feito essa base epistemológica, já termos concluído e sedimentado essa base para o procedimento seguinte. Então, esse é o primeiro livreto, o livreto sobre conhecimento e ciência, que faz parte do módulo 1.